quando a pessoa com deficiência, um autista, por exemplo, presta um concurso público, passa em todas as etapas, e quando chega no finalzinho, naquele momento, entre o final, a homologação do certame e a posse, e alguém diz a essa pessoa com transtorno do espectro autista que ela não pode entrar no serviço público. O maior adversário da pessoa com deficiência no concurso público é o tal do perito, ou a tal da perícia médica, da junta médica, porque não é uma pessoa só, geralmente é um colegiado, né? Uma junta. Porque é esta junta médica que avalia a deficiência da pessoa que se inscreve no concurso nas cotas PCD, nas cotas destinadas ou reservadas à pessoa com deficiência. E nessa avaliação da deficiência, a junta médica pode até chegar à conclusão que aquela pessoa não é deficiente. Ah, mas ela já apresentou um laudo, tem um médico que falou, tem um psicólogo, tem um neuropsicólogo que fez uma avaliação neuropsicológica, está todo mundo dizendo que ele é pessoa com deficiência. Mas a junta fala, não, eu acho que não é. Essa deficiência é muito pequenininha. Rejeito, você não vai entrar no serviço público. É plunct-plact-zum, não vai a lugar nenhum. Pois é. E aconteceu recentemente com um candidato que não deixou barato. Porque tem gente que dá de cara com um obstáculo, diz, puxa, a junta médica falou que eu não sou deficiente, que eu não posso. Será que eu não sou deficiente? Será que eu não mereço? Eu não tenho direito a esse cargo? Será que eu não devia ter concorrido nas cotas? Às vezes a pessoa fica até se sentindo culpada, né? E às vezes deixa para lá. Mas não é bom deixar para lá, é bom insistir, porque se você não correr atrás dos seus direitos, quem é que vai correr para você? Não é? A primeira pessoa a defender, tem interesse em defender os seus direitos, é você mesmo. E o direito, diz o brocárdio jurídico, não socorre aos que dormem, não durma. Pois é, eu estou falando de um candidato no Distrito Federal que participou de um concurso para agente de vigilância ambiental. AVA é a sigla do cargo. É da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ele prestou concurso, como eu disse, nas cotas PCD. Aí no finalzinho lá disseram, você não é deficiente, esse autismo seu é muito leve, não sei não vou deixar você entrar nessa vaga de agente de vigilância ambiental, não. Aí o que ele fez? Entrou com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E sabe o que aconteceu? Vou te contar aqui, presta atenção. A segunda turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal anulou a decisão da junta médica do concurso e determinou a nomeação desse candidato com diagnóstico de transtorno do espectro autista nas vagas PCD. Qual que era a questão de fundo? Quando tem concurso público, a pessoa que é autista se inscreve e no final é rejeitado, e a rejeição se dá porque a junta não reconheceu a deficiência, a discussão é sempre o grau do autismo. Ah, porque esse autismo é tão leve que eu acho que essa pessoa não teria nem direito de participar desse concurso nessas cotas aí, porque essa deficiência é muito fraquinha. É assim que eles pensam. Mas eu sempre digo, e não custa reafirmar, que o autismo, em qualquer nível ou grau de suporte, sempre tem um prejuízo relevante, gente. É isso que as pessoas precisam entender. Não existe autismo que não ofereça prejuízo relevante à vida da pessoa, porque senão não seria autismo. Quando se faz a avaliação neuropsicológica, quando se fazem os testes, quando se dá o diagnóstico clínico, é quando identifica-se os prejuízos, seguindo os requisitos do DSM. Então, se não tem prejuízo, não é autismo, não recebe o diagnóstico de autismo. Se não tem prejuízo, são só algumas, como se diz, o fenótipo estendido do transtorno do espectro autista. Aí não é autismo. É algumas características do autismo que muitas pessoas podem ter, mas se expressando de uma maneira tão diminuta, tão insignificante que não chega a gerar prejuízo. Isto é, se a pessoa tem o diagnóstico, é porque o prejuízo foi identificado. Então, não tem essa de falar, é grau 1, então não é deficiente. Na minha opinião, não é. Gente, isso é assunto clínico, isso não é opinião. E aí, o magistrado, o desembargador,
ele bem lembrou uma coisa que eu sempre digo aqui no canal, que a Lei 12764 de 2012, a lei do autista, ela não faz distinção entre graus e níveis de suporte. Ela fala, o autista é deficiente para todos os efeitos legais. Olha lá para você ver. Lá não fala que só o nível de suporte 2 ou 3 é deficiência. Fala, o autista, quem que é o autista? É a pessoa que foi diagnosticada como tal. Foi diagnosticada, é autista. Se é autista, tem direito de ser reconhecido para todos os efeitos legais, inclusive para esse aqui, que é participar de concurso público nas cotas PCD. Presta atenção nisso que o desembargador escreveu na decisão. Verifico que a decisão da junta médica foi genérica e insuficiente para afastar o relatório médico apresentado pela parte, pelo candidato, o que torna ilegal, pontuou o desembargador. Então, presta atenção nisso aqui. O desembargador falou que a decisão da junta foi genérica. E o que eu sempre falo aqui? A junta médica, a banca que vai examinar essa questão de saúde, ela é generalista, é por isso que ela dá opiniões e conclusões genéricas. Ela vai avaliar a deficiência do indivíduo que é deficiente físico, que é cego, que é surdo, que não tem um membro do corpo. Vai lidar com todos os tipos de deficiência que se operam em nível mental e físico, mas eles não são especialistas em nada. Por isso, a instrução documental do processo, tanto de inscrição lá do concurso, quanto o judicial, depois, se você precisar ir para a justiça, tem que ser rigoroso com relação a isso. Tem que ter relatórios bem embasados de especialistas. Porque aí, quando você for discutir a decisão da junta médica, você vai dizer isso, ó, eles são generalistas, a decisão é genérica e eu tenho laudos de especialistas atestando que eu tenho essa deficiência. Então, gente, mais uma vitória para os autistas, cada vez mais ocupando seus espaços no serviço público, cargos bons, cargos com boa remuneração, carreiras interessantes, carreiras jurídicas. O autista está cada vez mais presente nas carreiras jurídicas mais desejadas do Brasil. Tem autistas delegados de polícia, autistas juízes, autistas promotores de justiça, procuradores da República e em diversas outras funções, participando de concursos nas cotas PCD. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Contatos profissionais na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.